Pessoal, boa noite, sejam bem-vindas aí ao curso de Departamento Pessoal. O meu nome é Ivanei, eu vou ministrar aí para vocês o curso. E aí, antes da gente iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje, eu gostaria de passar algumas informações para vocês referente aí ao curso, ok? Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho aí sobre a minha experiência, né, profissional. Como eu falei inicialmente, meu nome é Ivanei, tá? Eu sou graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas. Atualmente, eu trabalho como instrutor de formação profissional no Senai BH, que é o Senai ali da Lagoinha. Já estou lá há 18 anos como instrutor de formação profissional. Já trabalhei também como professor universitário na Faculdade Promóvel e na UNA, ministrando uma disciplina que é bem relacionada ao conteúdo, né, que nós iremos estudar aqui no curso. Era uma disciplina voltada aí para a folha de pagamento. E eu ministrava aulas, né, para o curso de gestão de recursos humanos. Antes dessa experiência também, né, como docente, eu já atuei durante aí 16 anos na área de departamento pessoal e de recursos humanos em algumas empresas aqui de Belo Horizonte e da grande BH. Entre elas, eu trabalhei uma empresa que eu tive uma experiência maior, foi no Hospital Mater Dei, eu trabalhei durante 10 anos. Depois eu trabalhei na Vilma Alimentos, né, que é uma indústria alimentícia de Contagem. Trabalhei na BH Veículos, que é uma empresa, uma concessionária de veículos da Volkswagen, que funciona aqui no Buritis, na Avenida Mário Werneck. E, atualmente, né, como eu falei para vocês, eu atuo, né, como instrutor de formação profissional no Senai MG. E, antes de criar, né, a Borges Consultoria, eu já atuei também em algumas instituições, como o SENAC, a Federação do Comércio e a UniBH, ministrando, né, cursos de departamento pessoal. Inclusive, eu até criei a empresa, né, Borges Consultoria, exatamente devido a algumas solicitações por parte, né, de pessoas que tinham interesse em fazer o curso. Em determinadas ocasiões, essas instituições, como elas tinham um número, né, limitados de alunos para poder realizar o fechamento de turma, muitas vezes essas turmas não eram confirmadas. E aí eu aluguei uma sala na Rio de Janeiro, onde eu ministrava os cursos presenciais. Mas aí, devido à pandemia, eu tive que fechar, né, entregar. Na verdade, eu entreguei essa sala porque não tive como continuar com as aulas presenciais. E mesmo depois aí do, desse período aí da pandemia, né, ter sido encerrado, eu resolvi continuar com o curso online, porque eu consigo, né, atender um número maior aí de alunos. Então, sempre eu estou com alunos de outras cidades aqui do estado de Minas Gerais, alunos de outros estados, fazendo o curso de departamento pessoal, correto? É, Qual que é o conteúdo que nós iremos estudar durante esses 12 dias aí de aula? Inicialmente, a gente vai falar aí sobre os procedimentos que devem ser observados aí pelas empresas com relação à admissão do novo colaborador, quais são os cuidados, né, que a empresa deve ter no momento aí dessa contratação,
porque é através de uma boa admissão que a empresa ela consegue evitar, né, um passivo trabalhista. Então, o pontapé inicial aí tem que ser realizado, né, de maneira correta para que não tenha nenhum problema futuros com esse colaborador. Vou falar para vocês aí sobre os contratos de trabalhos que existem atualmente. Existem alguns contratos que foram criados aí pela reforma trabalhista que as empresas elas podem utilizar no momento aí da admissão dos colaboradores. E vou falar também sobre os contratos que são exigidos por força de lei. Existem algumas contratações que elas são obrigatórias de acordo, né, com a legislação vigente. Depois a gente vai ver aí as rotinas de folha de pagamento, que eu considero. Boa noite, Patrícia, tudo bem? A folha de pagamento, né, eu considero a parte mais importante aí do curso, porque se o aluno ele consegue assimilar bem o conteúdo aí da folha de pagamento, as demais rotinas ficam mais fáceis para ele poder compreender, correto? Então, dentro aí da folha de pagamento, a gente vai ver todos os proventos, né, que compõem aí a folha de pagamento e também os descontos. Depois a gente vai ver sobre a guia da Previdência Social, que é a GPS, e o FGTS. No caso da guia da Previdência Social, nós iremos até fazer uma atividade prática de cálculo aí da guia da Previdência Social. Já o FGTS, como é um cálculo, né, que ele demanda, né, um aplicativo aí da Caixa Econômica Federal, não tem como a gente fazer uma simulação, porque todos os dados que são inseridos lá na GFIP, eles vão direto lá para a Caixa Econômica Federal, mas a gente vai ver aí alguns conceitos referentes ao FGTS. Depois a gente vai ver as rotinas de férias, licença maternidade, 13º salário. Na verdade, a licença maternidade, eu vou falar sobre licença maternidade quando a gente estiver falando aí sobre a folha de pagamento. Porque... Oi, Adriana. Ivanei, tem uma moça no grupo que chama Sabrina, que ela falou que não está conseguindo entrar na aula. Ah, tá. Deixa eu só ver aqui. A Rayane também, professor, ela também não está conseguindo. Não estava mesmo, não. Eu entrei pelo da minha mãe. Será que é o problema a Patrícia que está aí é a Rayane. Ô, Rayane. A Patrícia é Rayane? Isso. Doida. Rayane, você estava acessando com qual e-mail? Pode ser pela questão do e-mail. Eu estava tentando acessar com o meu mesmo, aí estava carregando, a página carregava e saía. O seu e-mail é de qual que é o seu provedor? É o Gmail? Isso. Uai, estranho. Deixa eu... Eu estou tentando aqui entrar no meu ainda. Uhum. Vou ver se eu consigo. Deixa eu só responder ela aqui. Rayane. Agora você conseguiu, né, Rayane? Consegui, eu vou sair desse daqui. Ok.
A Sabrina falou que vai tentar com outro e-mail. Deu alguma mensagem, Rayane, na hora que você estava tentando o acesso? Não Ou ele só apareceu nenhuma não mensagem, não. Ele só só estava mesmo. carregando e ele carregava, parece que ele ia para a página e saía, sabe? Uhum. Aí eu não conseguia nem pedir a solicitação para participar. Ah, sim. Mas aí eu peguei, copiei o código, joguei no Google e deu certo. Ok. Espera só um minutinho para ver se ela consegue acessar. Ela disse que vai tentar com outro e-mail. Então, pessoal, continuando aí, posteriormente, né, a gente vai ver as demais rotinas, que é férias, licença maternidade e 13º salário. E, por último, a gente vai ver a rescisão do contrato de trabalho e as rotinas anuais, que é a RAIS e a DIF. A RAIS, né, ela sofreu uma alteração com relação aí ao E-Social, mas mesmo não sendo obrigatório mais o envio da RAIS, eu falo sobre a RAIS, né, só para o aluno ele ter o conhecimento, porque ainda continua sendo, né, uma obrigatoriedade para que os colaboradores, né, possam receber aí o abono salarial. Durante o curso, a gente sempre, quando tiver algum procedimento, né, referente ao E-Social, eu vou estar informando para vocês, né, quais são os procedimentos que vocês devem adotar, né, para envio aí das informações ao E-Social, dentro aí de cada rotina, né, como admissão, folha de pagamento, rescisão do contrato de trabalho, quais são esses envios, né, que têm que ser encaminhados aí ao E-Social. Todo o conteúdo do curso ele está atualizado, né, de acordo com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, e durante as nossas aulas vão ter aí alguns exercícios práticos para que vocês possam assimilar o que a gente estudou aí na parte teórica. Então, por exemplo, a folha de pagamento. Após a gente finalizar aí a folha de pagamento, vai ter uma atividade prática, que é o cálculo aí de uma folha de pagamento, onde vocês vão poder praticar toda a parte teórica que a gente estudou aí durante as rotinas aí da folha de pagamento, ok? Esses exercícios, inclusive, eu já encaminhei para vocês, junto com a apostila, né, inclusive lá no e-mail eu informei que seria interessante vocês imprimirem essas atividades para poder calcular aí durante o período, né, que a gente for fazer essas atividades práticas. Algumas informações aí sobre o curso. Então, o curso, como eu falei para vocês, são, no total, né, 12 encontros, 12 aulas. Então, nessa primeira semana, nós teremos aulas no dia 9, 10 e 11 de maio, terça, quarta e quinta-feira. Já na próxima semana, os nossos encontros vão acontecer no dia 15, 16 e 18 de maio, na segunda, terça e quinta-feira. Na terceira semana, nos dias 22, 23 e 25 de maio, que é numa segunda, terça e quinta-feira. Parece que essa. Boa noite. É a Sabrina?
Boa noite. Tá me ouvindo agora? Agora sim. É a Sabrina? Isso, é eu mesma. Nossa, tava difícil de entrar, viu? Será Aí que eu é tive que entrar do celular do meu marido. Ah, sim. Você estava tentando pelo... Qual e-mail que você estava utilizando, Sabrina? Então, eu acho que era algum problema no meu celular na hora que eu tava tentando entrar, porque quando eu coloquei no celular dele já entrou sem e-mail. Ah, sim. É algum Ok, problema no meu celular, depois eu vou até ver o que que é. ok. Beleza, então. Mas a aula ela está sendo gravada. Qualquer Aham, coisa, depois você assiste só essa parte inicial, tá ok? bom, tá bom. Seja bem-vinda aí ao curso. Obrigado. Então, pessoal, a terceira semana, né? Nós teremos aulas no dia 22, 23 e 25, né, de maio, também numa segunda, terça e quinta-feira. E a última semana, nós teremos aula no dia 31, primeiro e dia 2/6, numa quarta, quinta e sexta-feira. Nessa semana aqui, na divulgação que eu encaminhei para vocês, vocês vão ver que houve uma alteração, tá? Porque, na verdade, nós iríamos terminar o curso no dia 1º/6, mas como houve, né, uma alteração no meu horário lá na escola, eu não consegui, não vou conseguir ministrar aula para vocês, se não me engano, é no dia 29, tá? Que é nós tivemos um desligamento lá de um instrutor, e aí nessa data eu vou estar fazendo a substituição dele, correto? Caso essas datas também sofram alguma alteração, eu sempre vou estar comunicando com vocês com antecedência para a gente poder negociar, né, uma nova data para estar repondo, né, a aula, para vocês não ficarem no prejuízo aí com relação principalmente ao conteúdo, né, e com relação também à carga horária que foi oferecida aí para vocês. Agora à noite, por exemplo, eu recebi, né, uma ligação lá da escola que eu dou aula, me convocando para um treinamento fora daqui de Belo Horizonte, que seria na quinta e na sexta-feira, durante o dia. Mas eu acredito que não vai interferir aí na nossa aula, porque como o treinamento ele vai acontecer no horário do dia, né? No hotel, provavelmente eu consigo estar ministrando a aula para vocês, ok? Mas aí, se tiver algo diferente, eu comunico com vocês com antecedência para a gente estar trocando aqui esses 2 dias por um outro dia nas próximas semanas, certinho? Então, como eu falei para vocês, são um total aí de 12 encontros, tá? As aulas, elas sempre acontecem no horário, né, das 19h30 às 21h30. Durante esse período, por volta de 8h30, geralmente eu faço um intervalo para poder dar uma parada para pegar uma água. Muitas vezes o aluno ele quer utilizar o banheiro, então é um intervalo de 5 minutinhos. Então, eu sempre aviso, né, que a gente vai fazer um intervalo, e aí é um intervalo mesmo só para buscar uma água, não dá tempo nem de fazer um lanche, não, correto? A carga horária do curso são 24 horas, para que o aluno, né, ele tenha direito aí ao certificado. Ele tem que ter, no mínimo, 75% de frequência. Esse certificado, ele é encaminhado, né, posteriormente para vocês através do e-mail, tá? O link da aula, né, eu vou encaminhar diariamente para vocês nos dias que acontecerem os encontros, como eu enviei na aula de hoje. E essas aulas, todas as aulas, elas são gravadas, correto? No final da aula de hoje, eu vou estar encaminhando para vocês um link que é gerado, né, logo após o final dessa aula,
E aí esse link, ele vai direto para o e-mail de vocês. E nesse e-mail tem toda a instrução de como que vocês fazem para acessar a aula, correto? Essas gravações. Com relação ao material, né, que vocês vão precisar aí para acompanhar aí as aulas, é a apostila, que já foi encaminhado aí para vocês. Caso o aluno ele queira ter algum caderno, um bloco para anotações, é interessante, ou até mesmo na própria apostila, vocês já podem estar realizando aí alguma anotação. E a calculadora vai ser necessário para os cálculos que nós iremos fazer aí durante as aulas. A calculadora ela pode ser uma calculadora mais simples, como pode ser também uma calculadora do próprio celular. Agora, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de conhecer um pouquinho aí do perfil aí da turma. E aí eu fiz um roteiro para que vocês se apresentassem, que é, né, o nome, né, da aluna, de onde a aluna reside. Nós temos algumas alunas que não são de Belo Horizonte, o cargo atual e a experiência, né, na área aí de departamento pessoal, e qual que é a expectativa aí de vocês com relação ao curso. Quem que gostaria aí de iniciar aí a apresentação? Pode ser eu, Adriana. Adriana Isso. Lima, né? Isso. Acho que eu não te cumprimentei na hora que você entrou, né, Adriana? Não, porque eu estava chegando do trabalho. Ah, sim. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, pessoal, eu sou Adriana, eu moro em Santa Luzia. Atualmente, eu sou coordenadora de recursos humanos em uma empresa de tecnologia. Hoje eu atuo com algumas partes do DP, mas são poucas, né? Porque, assim, DP não é o meu forte. É uma coisa, assim, que eu tenho bastante resistência, não gosto muito, para ser sincero. Só que agora eu estou vendo a necessidade de aprender nessa parte que eu não sei, que seria mais voltado para a folha, que são a contabilidade que hoje faz para a gente. Então, hoje eu vi essa necessidade de aprender. E a expectativa de aprender e provavelmente depois refazer o curso, porque o DP você não aprende ele assim se você não tem o domínio, né? Te falo porque eu já fiz gestão de recursos humanos, departamento pessoal, você não consegue aprender ele de um dia por outro, a não ser que você já tenha um conhecimento maior. Certinho. A empresa que você trabalha, o ramo de atividade, você falou que é de Tecnologia. informática, né? Isso. A tecnologia. Uhum. Tecnologia da informação. Isso. Atualmente, lá, Adriana, hoje tem mais ou menos quantos empregados? Hoje eu estou indo para mais ou menos uns 45. 45? Isso. Ah, ok. Tem uma outra colega sua que está fazendo também o curso, né? Isso. Uhum. Ok. Então, seja bem-vinda aí ao curso, Adriana. Obrigada. Depois da Adriana, quem gostaria de se apresentar? Meu nome é Alice, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, trabalho atualmente numa empresa de plástico. Eu entrei como auxiliar administrativo, só que eu estou mais para a área de departamento pessoal. Eu fico responsável basicamente pelas admissões, pegar documentação e mexer no e-social. Minha expectativa é ter um pouco de noção, porque eu entrei meio que de paraquedas na área, mas estou gostando muito, entendeu? Aí minha expectativa é essa, aprender mais, adquirir mais conhecimento. Tem quanto tempo que você está nessa empresa, Alice? Eu comecei tem 6 meses. 6 meses? Isso. É uma indústria de plásticos? Exatamente. Ah, sim.
E nessa indústria que você trabalha, tem em torno de quantos empregados? Lá é o seguinte, lá tem 4 empresas em uma só. O departamento é somente em uma empresa. Lá tem a Abra, que é 45 funcionários. A outra empresa, que é em Santa Luzia, que é 97, e 2 fictícias. É como se fosse o portão de baixo. Aí essas 2 têm 10 funcionários. Ah, sim. Mais ou menos em torno de 150 empregados, então. No total, exatamente. Uhum. Ah, ok. Seja bem-vinda ao curso, Alice. Obrigada. Quem gostaria de apresentar aí depois da Alice? A Isabela? Olá, boa noite. RCL aqui. Boa noite. Riciele, Isso. tudo bem? Tudo jóia. Eu moro aqui em Sete Lagoas. Atualmente eu trabalho na empresa Viação Minas Gerais como auxiliar de pessoal. Eu tenho pouca experiência, assim, eu tenho em torno de 7, 8 meses em uma outra empresa no qual eu trabalhei como assistente. E a minha expectativa sobre o curso é aperfeiçoar, né? E futuramente aí, tendo uma oportunidade de ser promovida. Aí Uhum. é isso, a minha expectativa seria essa. Aprender mais ainda. Oi? Você fica responsável pela unidade aí de Sete Lagoas, da Viação Minas Gerais? Isso. E aí em Sete Lagoas são mais ou menos quantos empregados, Riciele? É em torno de 68, se eu não me engano. 68. Isso. E a folha de pagamento, ela é centralizada aqui em BH? Isso. Ela é feita na matriz. Ok. Então, seja bem-vinda aí ao curso, ok? Muito obrigada. Nada. Quem gostaria de apresentar aí depois da Riciele? Boa noite, Isabela. Oi, Isabela, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então, né, meu nome é Isabela, eu moro aqui em Belo Horizonte, moro no bairro Santa Cruz. Atualmente, né, eu trabalho no cargo de assistente financeiro em um restaurante na região do Barreiro, e vai ser a minha primeira experiência também no departamento pessoal. Porque além dessa parte, né, do financeiro, administrativo, eu também fico responsável por todo o processo de admissão, né? Lá nós temos atualmente 17 funcionários, né? Está em processo ainda de contratação para a inauguração do restaurante. E aí a folha, né, de pagamento, ela acontece, a gente envia as informações para a contabilidade. Correto. Então, assim, está sendo uma experiência nova, né? Foi o que me fez ter interesse também no curso. Eu fiz gestão de RH, né? Igual uma outra colega também comentou que fez o curso, que não aprofundou tanto, assim, no departamento pessoal. Fiz outros 2 cursos de departamento também, mas que não tinham muita parte prática. Foi o que eu gostei também na apresentação, né? Que você colocou aí, que a gente vai ter essa parte prática no curso. E eu senti a necessidade mesmo para ter mais uma segurança, saber fazer também uma conferência, né, dos cálculos do que a contabilidade envia, né, para a empresa, para aprender mesmo e conseguir ter mais segurança nos processos. Ok. E você nunca teve nenhuma experiência, então, dentro da área de departamento pessoal, você não chegou a atuar, não, né? Só mesmo... Não, Okay. Nunca atuei, né? Sempre tive vontade também de ingressar na área financeira. Então, anteriormente, eu trabalhei na área financeira e agora nessa empresa eu estou como assistente financeiro, mas também vou atuar aí no escritório nessa parte de DP. Ok. Seja bem-vinda ao curso, Isabela. Obrigada. Nada. Quem gostaria de se apresentar aí depois da Isabela?
Boa noite, Boa pode ser o noite. Rayane. Rayane, Olá, tudo bem? Meu nome tudo é bem, Rayane. Rayane, e você? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Rayane, atualmente eu estou morando aqui em Belo Horizonte. O meu cargo atual é de assistente administrativo. A minha experiência com DP é mais ou menos de 6 meses. E a minha expectativa aqui no curso é adquirir mais conhecimento. Tem pouco tempo que eu estou nessa área. Eu não tenho nenhum outro curso além desse que eu estou fazendo agora, então é para mim adquirir mais conhecimento, ter mais segurança também. Atualmente eu estou numa empresa que consiste em 30 funcionários, mais ou menos, e eu trabalho com admissão, demissão, férias, tudo que consiste na rotina de um departamento pessoal. Então eu estou precisando mais para mim aprimorar mesmo e ter mais segurança. Ah, ok. Essa empresa que você trabalha atualmente, qual que é o ramo de atividade dela? Telecomunicações. Ah, sim. Ok. Então, seja bem-vinda aí ao curso. Ok, Obrigada. Rayane? Nada. Quem gostaria de se apresentar aí depois da Rayane? Eu, Pamela, Ei, Pamela, tudo bem? tudo bem? Meu nome é Pamela, no momento estou residindo aqui mesmo em BH. Não tive nenhum contato com essa área do DP. Eu trabalho na produção, numa firma de aluguéis de tendas e barraca. E decidi fazer o curso porque surgiu uma vaga, né, no escritório. E aí eu decidi aprimorar, né, aprender algo novo também, que eu também não sei do que, tipo assim, eu já fiz outros cursos, mas nenhum Voltado para essa área? Não, outra área, e acabou que eu não segui, né, o curso Correto. que eu fiz. Aí esse, como já estou na empresa, já surgiu a vaga, já me chamaram, né, para começar aos poucos a aprendizagem, então eu meio que falei, então já vou procurar logo um curso, né, aprimorar um pouco mais, porque quando me chamar eu já estou apta para isso. Ah, ok. Essa empresa que você trabalha, você falou que é uma empresa de tendas, né? Ela é uma Isso. indústria? Isso, é uma Ah, firma sim. pequena, né, que aluga barracas e tenda. Ah, é de aluguéis de tendas. Isso. Ok. Você sabe mais ou menos quantos empregados tem nessa empresa, 12 Pamela? funcionários. 12. É uma empresa menor, né? Ok. Isso, uma coisa Seja pequena. bem-vinda ao curso, Pamela. Obrigada. Espero que você aprenda bastante. É que eu espero também, já faz tempo que eu estou querendo fazer, né? Agora que eu Aham. consegui. Ok. Quem gostaria de se apresentar aí depois da Pamela? Eu, professor, boa noite. Boa noite, Andréia. Meu nome é Andréia, né? Eu resido hoje em Belo Horizonte. O meu cargo atual hoje, eu sou assistente de DP, comecei como estagiária, aí hoje eu sou assistente. Minha experiência no DP vai fazer 2 anos, e a minha expectativa para o curso é aprimorar mais meu conhecimento, inclusive na folha de pagamento, e porque eu ainda não mexo, né? Mas quero aprender mais, e também ficar mais segura com relação a outras coisas. As rotinas. Isso, A com as empresa que você rotinas. trabalha atualmente, É qual que é o transporte. ramo? Você trabalha na aviação Minas Gerais também? Não, Ou na não? Transmartins. Ah, sim. Inclusive, a Sabrina trabalha comigo. Ah, ok. Trabalho. Nós duas é do mesmo setor, da mesma No área. mesmo setor. Então, vamos aproveitar, então, para a Sabrina se apresentar, né, Sabrina? Isso. Então, meu nome é Sabrina, igual a Andrea falou, a gente trabalha na empresa Transmartins. Eu tenho um pouquinho mais de experiência, né, que é desde 2010 que eu trabalho nessa área. Eu comecei como aprendiz em 2010 e daí por diante fui, né, desenvolvendo a minha experiência no decorrer do tempo. Já fiz alguns cursos também. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de finalizar a minha faculdade, né? Que, assim, de gestão de recursos humanos, que não sei se tem alguma coisa a ver com DP, né? Mas hoje eu estou fazendo esse curso mais para poder aprimorar minha experiência, né?
eu não tenho muita experiência na folha de pagamento, é mais na parte de benefício da empresa, né? Que no caso sim. é na parte de vale alimentação, os planos de saúde, essas coisas mesmo, admissão, ponto, é mais nessa área. Folha de pagamento, eu sempre quis ter a oportunidade de estar na área, mas ainda não tive. E esse curso ele vai me ajudar bastante, né, a tirar as minhas dúvidas em relação a algumas coisas que eu tenho. Ok. Na empresa que vocês trabalham, hoje tem em torno de quantos empregados, Sabrina? Lá são 5 filiais e tem mais que tem a matriz, que está aqui em BH. Então, são no torno mais ou menos de uns 400 funcionários, Andréia? Quase 500, isso mesmo. Isso. E a folha ela é centralizada aqui? Isso, na matriz. Ah, ok. Então, sejam bem-vindas aí ao curso, ok? Obrigada. Depois da Sabrina, quem que gostaria aí de se apresentar? Ainda faltam outras pessoas. Eu, Letícia ou Luísa? Eu, Letícia. Oi, Letícia. Tudo bem? Então, joia. Então, meu nome é Letícia, hoje eu resido em Divinópolis. Eu sou formada em psicologia, mas estou atuando como analista de RH. E as experiências de DP que eu tenho foi estágio apenas. E, assim, a minha expectativa é que hoje na minha empresa ela é o ramo metalúrgico. E a gente tem uma contabilidade que apoia, mas aí eu quero fazer o curso para poder assimilar melhor, né, as rotinas de departamento pessoal. Correto. A empresa que você trabalha em Divinópolis, qual que é o ramo de atividade lá? Metalúrgica. Metalúrgica. E vocês atualmente têm mais ou menos quantos empregados, Letícia? 40. 40? Ah, ok. Então, seja bem-vinda aí ao curso, ok? Obrigada. Nada. Teve uma outra aluna que também queria se apresentar junto com a Letícia, era a Luísa? Boa noite, me chamo Boa noite. Luísa. Tudo Atualmente bem? resido em Nova Lima, Nova Lima. no bairro Jardim Canadá. O meu cargo atual é assistente administrativo. Tenho uma experiência, é bem recente, na verdade. Eu comecei na empresa como menor aprendiz e fui contratada. Tem mais ou menos 5 meses que eu atuo nessa área. Faço o processo de admissão dos funcionários, mexo com o ponto, fechamento, alimentação de planilhas e essas coisas mais rasas do departamento pessoal. Minha expectativa com o curso é aprofundar mais meus conhecimentos, saber mais sobre algumas questões, como principalmente a folha de pagamento, essas coisas no geral. Ok. A empresa que você trabalha, Luísa, qual que é o ramo de atividade? Ela é uma indústria que fabrica lentes e insumos para cirurgias oftalmológicas. Se chama VisionTech. Ah. E lá você tem, sabe mais ou menos quantos empregados tem? Está em torno de 80, 85, porque a nossa empresa é a filial. Ela tem mais 5 empresas que a gente toma conta. Aí cada empresa tem um funcionário. Aí eu acho que em Sim, torno, fica geralmente, responsável. 85. Sim, Fica responsável pelo departamento pessoal. sim. Financeiro, toda essa questão das outras empresas. Uhum. Ok. Seja bem-vinda ao curso, Luísa. Muito obrigada. Nada. Quem gostaria de apresentar aí depois da Luísa? Falta a Flávia, Franciele, Elaine. Sim. Pode ser eu, Adriana? Adriana. Oi, Adriana, tudo bem? Isso, tudo jóia. Eu sou a Adriana Guedes, eu vi que tem uma xará no grupo, né? Acho que é a Adriana Isso. Lima. Eu sou a Isso. Adriana Guedes, da Aviação Minas Gerais. Hoje eu resido e trabalho em Contagem. Sou formada em Gestão de Recursos Humanos pela UNA. E
tenho mais ou menos uns 10 anos de experiência na área de departamento pessoal, Uhum. porém eu me ausentei por 2 anos e agora tem 1 ano que eu retornei para atuar na área. E hoje eu estou no cargo de analista de departamento pessoal, né, a expectativa mesmo assim, porque as experiências anteriores que eu tive, sempre com a contabilidade terceirizada. Uhum. Então, eu sempre ficava na parte da conferência, mas tudo era gerado pela contabilidade. Hoje não, hoje na Aviação Minas Gerais eu já gero a folha de pagamento. Temos o apoio da contabilidade terceirizada, que aí é uma parte ainda que eu tenho algumas dúvidas, que eu acredito que o curso vai me ajudar muito, Uhum. porque, né, algumas partes dos encargos, que ainda é gerada pela contabilidade, acho que vai me agregar muito essa questão aí né, algumas questões do E-Social também, que a gente acaba que, né, pode tirar alguma dúvida também. Correto. E, enfim, então eu acredito que vai ser importante para aperfeiçoar, principalmente mesmo questão de folha de pagamento. Essa mudança que nós tivemos essa semana agora, né, a nova tabela do imposto de renda, Isso. está assustando um pouquinho também, tem muitas coisas, né, muitas mudanças, então, por isso eu acredito que o curso vai agregar muito. Ok. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Nada. Está faltando ainda a Elaine, a Flávia, a Franciele, a Stephanie e a Tainara. Ah, tem alguém que parece que está sem microfone. Eu, É a Elaine, Mariana. posso? Pode? Boa noite, eu sou Elaine Boa noite. Olegário, eu resido aqui em Belo Horizonte mesmo, na região do Barreiro. Hoje meu cargo atual é gerente administrativo da empresa RRJ Telecom, né, área de telecomunicação. E a minha experiência no DP, eu tenho uma boa experiência. Eu fiquei 8 anos na construção civil e 4 anos eu estou na área de telecomunicação, sabe? Então, assim, a minha expectativa é de aprimorar, entendeu? De acompanhar os processos, as mudanças, de estar por dentro né, da área do departamento pessoal. Correto. Você trabalha junto com a com a Rayane. Rayane? Minha gerente. Mentira. Você Tudo que eu sei, aprendi com ela. Você trabalhou também, foi com o Rodrigo, né, Elaine? Sim, na Marca Brasil, ele está lá no meu lugar. Sim. O Rodrigo, ele fez o curso, acho que foi até... Vocês dois fizeram juntos, não foi? Sim, fizemos. Eu indiquei ele, porque eu falei, tudo que eu te passei aqui, assim, foi o que eu aprendi na prática. Fiz o curso, né? Eu tenho formação também na área, e no mais fui fazendo curso também com o Ivanei e vou indicando para todo mundo, que é o melhor que tem, né? Eu fiz o presencial lá no Espírito Santo, aí eu falei, não, tem que fazer de novo. Isso, quando tinha a salinha lá, eu fiz. Tem até a apostila aqui até hoje para ficar rego comigo. Eu tenho dúvida, vou lá, porque não significa que você tem experiência, que você sabe tudo, não, tá? Isso, no grupo eu sou que mais mando lá perguntando, né? Recorrer, né? Então, assim, tem que atualizar sempre, né? Seja bem-vinda, Elaine, bom te rever. Apesar da gente estar distante, mas a gente está reencontrando. Ok? Isso aí. Agora falta a Flávia, a Franciele. Oi, professor. Eu sou a Flávia, eu sou de São Paulo, capital. Atuo como analista de RH com foco em desenvolvimento, né? Não tenho experiência em departamento pessoal profissionalmente, só estudo sozinha, então toda essa parte prática aí vai ser muito benéfica para mim. Minha expectativa aí é bem feliz, igual todo mundo aí já falou. Eu atuo numa empresa de engenharia. Engenharia? Isso, consultoria em engenharia. Ok. Lá na empresa, Flávia, vocês têm em torno de quantos empregados? São mais ou menos 600. 600, ok. Então, seja bem-vinda aí ao curso, ok? Muito obrigada. Nada. A Mariana, ela está sem microfone, ela colocou aí a apresentação dela. Então, vou ler para vocês.
Na verdade, ela entrou com o login da Mariana, mas é a Carla, né? Então, a Carla, ela trabalha junto com a Adriana, né, Adriana? Na Brunsk Isso. Tecnologia. Ela não colocou o tempo que ela tem de experiência na área de departamento pessoal. Não, ela Quanto não tempo? tem, só pouco tempo. É? Isso, a gente Ela... promoveu ela agora, como auxiliar de escritório sim. para me ajudar, entendeu? Ok. Então, ela está entrando aí para essa área agora. Seja bem-vindo, Carla. Falta agora a Franciele, a Stephanie e a Tainara. Eu posso ser. Aliás, pode falar. Pode ir. Então tá. Meu nome é Tainara, eu sou de Ribeirão das Neves. Sou formada em psicologia, pós-graduada em psicologia do trânsito. Estou na área de recrutamento e seleção e avaliação psicológica tem 7 anos. Há 1 ano e meio eu entrei para a Aviação Minas Gerais, que é uma empresa de transportes. Nós fazemos transporte de funcionários, trabalhamos com fretamento. E entrei na parte de RH, fazer a implantação aí dos processos de recursos humanos. E, recentemente, por volta de 7 meses, fui promovida a gerente administrativa, onde eu estou com a parte de DP, RH, segurança do trabalho e arquivo. Nunca fui de DP, acabei, tudo que eu sei, eu aprendi quando eu entrei na empresa, que fui para a parte do RH, mas acabou que muita coisa do DP eu peguei, tive conhecimento. Eu tenho noções básicas, não tenho conhecimento aprofundado, e acabou que a necessidade, ela me trouxe até o curso. Foi mais pela necessidade do que o amor pelo DP, vamos dizer assim. Hoje aqui comigo, da Aviação Minas Gerais, acho que tem 4 pessoas, a Adriana, a Stephanie, e são 3, né? A Adriana, a Stephanie e a Ricieli faz parte lá da filial de Sete Lagoas, e a Adriana e a Stephanie fica na matriz, que é onde a gente fica a maior parte aí do fluxo do DP. Hoje nós temos aproximadamente 330 funcionários que estão distribuídos em 6 filiais. Ok. Então, experiência de DP, você tem mais ou menos quanto tempo, Tainara? Olha, desde quando eu entrei na Aviação Minas Gerais, eu comecei a mexer. Cálculo, se você não fala assim, sabe fazer rescisão? Não sei. Correto. Sei mais fazer os processos de conferência, pegar um ponto, olhar, conferir ponto, admissão, fazer no sistema. Sei fazer, não é uma coisa que eu faço sempre. Acho que fiz umas 2 vezes, mas sei pegar e sei fazer. Então, é mais a parte bem básica mesmo do DP. Mais conferência do que realmente fazer. Ok. Certinho. Seja bem-vinda, Tainara, ao curso. Obrigada. Nada. Agora falta a Stephanie e a Franciele. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Franciele, eu sou formada em gestão de recursos humanos, atualmente eu moro em Hidrolândia. A experiência que eu tenho com o departamento pessoal é de 1 ano. Eu iniciei na empresa, né, como assistente administrativo, mas já atuando no DP. Aí, esse mês, eu tive uma mudança de função para analista de departamento pessoal, e o que eu busco no curso é adquirir mais conhecimento, né? Eu já faço admissão, rescisão, férias, essas coisas, mas, assim, sou bem mais focada nos processos do dia a dia. Então, eu preciso buscar mais conhecimento para estar mais atualizada. Ok. A empresa que você trabalha, Franciele, qual que é o ramo de atividade? Lá são 2 empresas, é um curtume e uma graxaria. Sim. E eu não entendi, foi o nome da sua cidade? Hidrolândia, Goiás. Hidrolândia. Isso. Ok. Seja bem-vinda ao curso. Obrigada. Ok? Nada. Agora falta a Stephanie, né, Stephanie? A Stephanie está aí? Pelo menos ela havia entrado. Deixa eu ver se ela vai. Parece que a Stephanie saiu. Então, pessoal, dando continuidade aí, com relação
as informações aí do curso, depois aí da apresentação aí de vocês, algumas informações adicionais para vocês. Primeiro, né, com relação à questão aí de currículo. Como eu já atuo aí, com o curso de departamento pessoal há bastante tempo, existem, né, várias empresas que, geralmente, quando estão em busca aí de um profissional para a área de departamento pessoal, solicita, né, para que eu encaminhe currículos de ex-alunos. Então, se vocês tiverem interesse de estar me encaminhando depois o currículo, eu tenho um banco de dados que sempre quando tem aí uma solicitação, eu encaminho esses currículos aí para as empresas. Quando vocês forem encaminhar o currículo, não esqueçam, né, de incluir aí essa atualização, né, que vocês estão fazendo atualmente, que é o curso aí de departamento pessoal, que acaba melhorando aí, né, a empregabilidade aí de vocês. E outras informações são com relação aos grupos que eu administro no WhatsApp. Então, eu tenho atualmente 7 grupos de vagas de emprego. Como vocês são aí da área de departamento, RH, sempre quando vocês tiverem alguma demanda na empresa de vocês, alguma divulgação de oportunidade, né, de emprego, vocês podem me encaminhar no privado, que eu faço essa divulgação para vocês nesses grupos, ok? E alguma aluna, né, que também queira participar, muitas vezes está acompanhando aí quais são as oportunidades que estão surgindo aí no mercado de trabalho, se quiser também fazer parte do grupo de vaga de emprego, é só me solicitar que eu adiciono nos grupos. E, atualmente, eu tenho 2 grupos voltados aí para a área de departamento pessoal. O primeiro aí é os profissionais, né, de departamento pessoal. Nesse grupo tem vários ex-alunos que já realizaram cursos comigo, e tem também o grupo de informações sobre o E-Social. Então, na verdade, esses grupos, eles funcionam como uma troca, né, de informações. Então, muitas vezes tem um determinado profissional que está tendo alguma dificuldade com relação a uma determinada demanda ali da empresa, e ele tem aí a dificuldade de resolver, então eles encaminham ali no grupo, e aí sempre tem um outro colega, né, que passou ali por aquela situação, que acaba dando ali uma orientação. De vez em quando, eu também entro e acabo respondendo ali as questões, mas eu não entro com muita frequência, porque, como eu falei para vocês, no início aí do curso, eu dou aula, né, durante o horário durante o dia. Então, geralmente, eu estou sempre em sala de aula. E aí, quando eu vejo ali, muitas vezes, um questionamento, quando eu vou verificar, um outro participante do grupo já deu o retorno ali para aquele colega. Então, para não ficar até com muitas informações, eu acabo não respondendo, correto? Mas, volta e meia, quando eu tenho condições, eu entro no grupo e respondo ali algumas questões que são colocadas pelos participantes, ok? E aí, se vocês tiverem interesse, né, de participarem de algum desses grupos, é só vocês encaminharem para mim no privado, que aí eu adiciono vocês no grupo. Me parece que já tem até algumas alunas que já participam, né, do grupo de informações do E-Social, de DP, acho que a Elaine, acho que a Franciele, né? Esse E-Social é extraordinário, é o melhor grupo da vida. Nossa, mas outro dia eu até comentei com o Rafa, que entrou bastante gente lá, de outros DDD. Eles entraram como? Foi
Eu até falei, se esse povo começar a tumultuar aqui, vou mandar para o Ivanei, porque isso aí ficou tranquilo. O que acontece? É porque esses grupos do WhatsApp, até pouco tempo atrás, ele tinha uma quantidade limitada. Uhum. E agora, né, o WhatsApp, ele abriu para um número maior de participantes. E aí, como sempre tinha uma demanda, né, do pessoal, que, na verdade, os grupos, eu deixava ele um grupo mais fechado para ex-alunos. Mas sempre tinha alguma demanda, de muitas vezes um aluno que é daqui de Belo Horizonte, mas tem uma empresa que é de São Paulo, que é uma filial, que queria incluir alguém, então sempre eles estavam solicitando. E aí, com essa... Mas esse do E-Social, ele é mais intimista, tem bastante, assim, muitas pessoas conhecidas, um conhece o outro, e, assim, as informações é muito boa, ele é muito bom. Funciona, assim, 24 horas, né? O pessoal é bem participativo mesmo. O de profissionais de DP, ele é um grupo também, né, que está voltado para a área de departamento pessoal, mas não tem, assim, muita participação igual tem no do E-Social. O E-Social é um grupo, né, que eu falo que ele é mais movimentado, correto? Então, se vocês quiserem participar, pessoal, é só me enviar, né, a solicitação, o pedido, que eu incluo vocês lá no grupo, certinho? Com relação ao certificado, né, que vocês irão receber aí ao final do curso, o modelo do certificado é esse aqui, né, no anverso vem aí os dados do aluno, o período do curso, a carga horária e o período aí de realização, e no verso vem o conteúdo programático, né, que foi tudo que vocês estudaram aqui no decorrer do curso. Como eu falei para vocês, esse certificado, ele é enviado para vocês ao final do curso. Então, ele é encaminhado via e-mail aí para os alunos, ok? Eu encaminho ele em formato PDF, para até ficar melhor na hora que se vocês precisarem de fazer a impressão, aí fica um documento aí melhor para ser impresso aí quando vocês receberem, ok? Então, antes da gente iniciar aí os conceitos, agora são 8h33, vamos fazer um intervalo de 8h34, vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos, e aí 8h39 nós retornamos para iniciar. E aí quem tiver, né, feito aí a impressão da apostila, já pode estar pegando a apostila para poder acompanhar aí o conteúdo, certinho? Então, 8h39, nós retornamos para a nossa segunda parte aí da aula, ok?
Pessoal, podemos continuar? Gostoso, né? Sim, podemos. Ok. Sim. Então, olha só, pessoal, eu coloquei aí no material de vocês alguns conceitos, né, iniciais, antes da gente entrar aí na parte aí das rotinas aí de admissão, que são alguns conceitos que eu considero, né, importante que vocês tenham conhecimento aí sobre eles. Então, os dois primeiros são dois conceitos que eu busquei, na verdade, lá na CLT, que o primeiro é o conceito aí de empregador. Então, de acordo com a CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos das atividades econômicas, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E aí, nesse conceito, eu grifei aí para vocês o assumindo os riscos da atividade econômica. Então, o que seria esses riscos que uma empresa, né, ela tem que assumir? Então, sempre quando uma empresa ela é constituída, pode ocorrer algumas questões que, independente do que venha a ocorrer, ela tem ali as suas responsabilidades, principalmente quando a gente fala com relação à questão aí do salário, né, do empregado, dos benefícios, das obrigações sociais, ou seja, mesmo que uma empresa ela não tenha, né, um retorno financeiro satisfatório, mensalmente ela vai ter que se responsabilizar por essas questões. Nós tivemos, né, há pouco tempo atrás aí a questão da pandemia, que a gente pôde observar essas questões, ou seja, muitas empresas elas passaram ali por situações, muitas vezes até de ter que fechar, né, as portas, não funcionar durante o período da pandemia, mas elas continuaram tendo aí essas responsabilidades com relação a benefício, muitas vezes não tinham responsabilidade com o salário, mas em algumas situações as empresas elas tiveram que arcar aí com o percentual. Então, independente, né, da empresa ela ter ou não aí o retorno financeiro, ela sempre tem que estar realizando, né, esses pagamentos de salário, obrigações sociais e benefícios que são previstos aí na legislação. E o outro conceito que eu inseri aí para vocês no material é o conceito aí de empregado. Então, lá na CLT, no artigo 3º, diz que considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. E aí eu grifei, né, natureza não eventual. Então, é aquela atividade que o empregado ele realiza diariamente, tá? E sempre quando ele vai realizar essa atividade, ele vai depender, né, de um superior hierárquico que vai determinar quais são as atividades que serão realizadas ali por ele naquele dia. E aí, no material de vocês, na apostila, eu coloquei 4 requisitos que configuram aí o empregado, que é a pessoalidade, habitualidade, subordinação e a onerosidade. Então, sempre quando alguém acessa aí, né, a Justiça do Trabalho para fazer, né, uma reclamação trabalhista contra uma empresa, principalmente quando é uma situação que a pessoa ela prestou serviços para a empresa
e ela não teve ali um vínculo com aquela empresa, ou seja, ela não teve a sua carteira assinada, se ela conseguir comprovar esses 4 requisitos, ela acaba tendo sucesso ali naquela ação trabalhista. Então, a pessoalidade significa que é só aquela pessoa que pode realizar, né, aquela atividade pela qual ele foi contratado, ou seja, eu sou contratado numa determinada empresa como empregado, eu não posso estar solicitando um terceiro para realizar minhas atividades, só eu que posso executar aquelas atividades. O segundo requisito é a habitualidade, ou seja, eu vou prestar aqueles serviços de acordo com o que está previsto no meu contrato de trabalho, na minha carga horária, que está inserido lá no meu contrato de trabalho. Ou seja, eu fui contratado para trabalhar de segunda a sexta. Então, eu vou trabalhar todos os dias da semana. A outra questão é a subordinação, que toda atividade que eu vou realizar, eu vou ter ali alguém que vai me orientar, então eu vou ter um superior hierárquico, que ele vai que vai definir quais são as atividades que eu vou realizar diariamente. E, por último, a onerosidade. O que seria a onerosidade? A onerosidade é o custo que eu vou gerar para essa empresa, para esse empregador. Quais seriam esses custos? O salário, né, os benefícios, como um vale-refeição, um vale-transporte, uma assistência médica, a questão dos recolhimentos que a empresa tem que realizar em cima do meu salário, como o FGTS, como o recolhimento, né, da Previdência Social, para a Previdência Social. Então, esses são os custos que eu vou gerar aí para a empresa. E aí, quando a gente fala em empregado, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que, hoje, algumas empresas elas têm criado uma contratação que a gente considera que é uma contratação que, para a empresa, ela tem um custo menor, que é a contratação do PJ, que é a pessoa jurídica. Então, sempre quando a empresa ela for realizar esse tipo de contratação, a empresa ela tem que estar embasada dentro aí do que está previsto dentro da legislação, tá? Porque pode acontecer da empresa ela contratar um PJ e futuramente essa pessoa ela vai se desligar da empresa, vai parar de prestar serviço para a empresa, mas ele vai acessar depois a Justiça do Trabalho e ele vai conseguir comprovar, através desses requisitos que eu acabei de falar para vocês, que, na verdade, ele não era uma pessoa jurídica. Na verdade, ele era um empregado. Então, existem alguns contratos que são feitos aí pela empresa, que, na verdade, são para mascarar, né, o papel aí do empregado. Então, muitas vezes, a empresa ela contrata um PJ que ele tem esses 4 requisitos, né, a pessoalidade, a subordinação, a habitualidade e a onerosidade. E aí, no momento da contratação, ele aceita, mas depois que ele desliga da empresa, ele vai acessar a justiça exatamente para poder receber os benefícios que estão previstos lá na CLT. É que um PJ ele não tem direito a férias, não tem direito ao 13º, não tem direito aos benefícios, não tem direito aí ao FGTS, à Previdência Social, correto? E aí, se ele consegue comprovar que lá na empresa ele tinha esses requisitos, ou seja, só ele que prestava aquele serviço, que quando ele ia realizar aquele serviço, ele tinha que aguardar,
né, a determinação de um superior hierárquico da empresa para que ele executasse ali aquela atividade. Existia uma habitualidade, né, que ele trabalhava todos os dias, ele acaba tendo sucesso e sendo enquadrado como um empregado. E aí a empresa ela vai ter que pagar todo aquele retroativo durante aquele contrato referente a esse PJ, como se ele fosse um empregado, ok? Então, sempre quando for fazer uma contratação de um PJ, verificar, né, junto aí ao seu jurídico, quais são as questões que devem ser observadas para que vocês não tenham um passivo, né, trabalhista, ok? A Luísa levantou a mão. Oi, Luísa. Luísa? As dúvidas são somente no final da aula? Não, você pode perguntar durante o tempo aí que eu estiver explicando, ok? Você tem alguma dúvida aí com relação ao que eu expliquei agora? O PJ, ele não entraria como inconsistência na Receita Federal? Como seria essa inconsistência? Porque ele entra como PJ e ele se declara como pessoa jurídica. Então, se ele entrar na justiça, ele vai receber todos os benefícios, mas o governo também não vai querer pegar esses impostos que não foram recolhidos também, porque ele se declarava como pessoa jurídica. Então, na hora que ele entra na justiça para ser funcionário, é como se ele estivesse sonegando os impostos também, que não foram pagos. Então, isso não seria um problema futuramente para ele também? Mas, geralmente, eles recolhem esses impostos. Geralmente, Luísa, quando a empresa ela contrata o PJ, na verdade, esse PJ, na maioria das vezes, ele é um MEI, que é o microempreendedor individual, correto? E aí, geralmente, esse MEI, ele tem ali um benefício, né? Dentro aí da legislação, que ele acaba pagando, né, menos impostos, correto? Mas como PJ, vamos colocar aí que seja uma empresa, que seja optante pelo Simples, ou até mesmo uma empresa do lucro real ou presumido, ele vai ter essas responsabilidades, correto? Então, o cuidado, né, que a empresa tem que ter no momento dessa contratação é de verificar, né, se essa contratação ela está sendo feita da maneira correta, tá? Porque, como eu falei para vocês, a questão aí do empregado e do PJ é que muitas empresas, elas contratam um PJ, mas, na verdade, a empresa ela não aceita, né, que aquele PJ ele seja representado por um terceiro. Então, vamos colocar aí, eu contratei um PJ que, na verdade, é uma empresa. Então, vai ter determinada demanda que, muitas vezes, ele não vai conseguir executar. Então, aí, nesse caso, ele pode estar mandando um terceiro para resolver ali aquela demanda. E já existem empresas que ela cria um vínculo que é só aquela pessoa que pode executar ali aquela atividade. Ela não aceita que um terceiro realize as atividades pela qual ele foi contratado. Então, cuidado, né, que a empresa tem que ter nessas questões aí desses 4 requisitos, ok? Para que futuramente não configure aí como empregado, ok? Se vocês depois tiverem até uma curiosidade, vocês podem até pesquisar na internet, existem algumas ações, né, que são publicadas na internet referente, né, o enquadramento aí do PJ como empregado. Então, aí vocês vão ver o parecer lá dos juízes, né, por que eles consideraram ele como empregado e não como PJ. Ok? Mais alguma dúvida, Luísa?
Só isso mesmo, obrigada. As ordens. Então, continuando, mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu coloquei aí, com relação ao profissional de departamento pessoal, né, o que ele deve ser? O profissional de DP, ele tem que ser responsável, discreto, ágil e organizado. Responsável porque, geralmente, as atividades, né, que são executadas aí dentro do departamento pessoal são atividades, né, que requer uma responsabilidade do profissional, principalmente com relação ao cumprimento, né, dos prazos que estão previstos aí na legislação, como, por exemplo, a folha de pagamento, a data limite para a empresa pagar é até o 5º dia útil. Então, esse profissional ele sempre tem que estar entregando, né, essas atividades dentro ali do prazo previsto na legislação. Tem que ser um profissional discreto, porque dentro aí da área de departamento pessoal, nós recebemos aí várias informações, tanto informações internas da empresa, como também informações dos empregados, que a gente tem que manter aí uma descrição, né? E, geralmente, o profissional que trabalha no departamento pessoal, ele acaba sendo assediado por outros empregados, justamente, né, querendo algumas informações que só o departamento pessoal tem, como, por exemplo, a questão de salário. É muito comum existir aí essa curiosidade, né, muitas vezes, de um empregado de uma determinada área querer saber quanto que um colega de outra área recebe. Então, essas informações, elas não podem ser repassadas. A questão aí da agilidade é que, se ele não for um profissional, né, que realize as atividades com agilidade, provavelmente ele não vai cumprir com esses prazos, né, previstos dentro aí da legislação. E, por último, com relação à organização, é que existem documentos, né, que são manipulados ali pelo profissional do departamento pessoal, que são documentos que, dependendo do tipo de documento, ele tem que ser conservado durante muito tempo, tá? Inclusive, na apostila de vocês, lá no final, na página 108, eu coloquei uma tabela, que é uma tabela que ela define, né, o prazo que as documentações elas devem ser conservadas aí pelo departamento pessoal. Então, quando eu falo organizado, é que pode acontecer uma determinada situação que a empresa ela venha ter que pagar um determinado valor pela falta de organização do profissional, né? Vamos colocar aí, um empregado, ele entra com uma ação trabalhista, pedindo ali fazendo um determinado pedido, e a empresa ela não tem um documento que consegue comprovar. Então, aí, nesse caso, a empresa ela acaba tendo que pagar novamente um valor que provavelmente ela já tenha pago lá no passado. Esse profissional ele tem que possuir conhecimentos básicos aí de cálculos, apesar de vocês trabalharem com sistemas, né, com software que ele faz todo o cálculo, mas vocês devem realizar, né, como vocês até falaram aí na apresentação, vocês têm que fazer uma conferência, ou seja, nós não podemos confiar 100% naqueles cálculos que são gerados pelo sistema. Então, sempre tem que ter uma conferência aí desses cálculos que são gerados, um cálculo de
uma folha de pagamento, de uma rescisão contratual, um cálculo de férias, 13º. Então, sempre que é gerado esses cálculos, o profissional ele tem que fazer aí essa conferência. O profissional de DP ele tem que ter conhecimentos básicos aí da CLT. Geralmente, o profissional ele preocupa muito com a questão da prática, do cálculo, e muitas vezes ele deixa a desejar a questão aí da legislação. Então, aqui no curso, vocês vão ter, né, um embasamento muito bom com relação aí, principalmente à questão legal, né, do departamento pessoal. E, por último, esse profissional ele tem que conhecer o organograma e as normas da empresa. Então, o organograma, até para que ele possa saber quais são os responsáveis por uma determinada área da empresa, as normas, além de conhecer essas normas, ele tem que estar sempre atento para verificar, né, se ele está de acordo com o que é exigido pela empresa, porque como profissional de departamento pessoal, ele acaba sendo um exemplo dentro da empresa. Então, lá é uma empresa que o colaborador ele tem que portar o crachá de identificação durante o período que ele está trabalhando. Então, esse profissional de departamento pessoal tem que ter aí essa preocupação, porque pode acontecer dele não seguir, né, o que está previsto ali nas normas da empresa, e quando ele for chamar a atenção de um determinado colaborador, o colaborador pode questionar pelo fato dele também não seguir, né, o que está previsto nas normas ali da empresa. E agora eu vou falar para vocês sobre os direitos e os deveres do empregador e do empregado. Quando a gente fala, né, de direitos e deveres, eu até costumo dizer que quando foi criado aí esses direitos e esses deveres, os legisladores eles tiveram bom senso, tá? E a gente vai poder, inclusive, verificar aqui no decorrer do curso que esses direitos e deveres eles acabam sendo idênticos, tá? Então, é como se fosse uma via, né, de mão dupla. Ou seja, os direitos e deveres do empregador e do empregado acaba sendo idêntico. Então, um exemplo, quando a empresa ela vai realizar, né, a dispensa de um empregado e ela não quer que aquele empregado ele cumpra o aviso prévio, a empresa ela vai ter que indenizar aquele período do aviso. Em contrapartida, quando o empregado ele pede demissão e ele não vai cumprir o aviso, a empresa também tem o direito de descontar aquele período do aviso do empregado. Então, esses direitos e deveres, eles estão praticamente idênticos, tanto para o empregador quanto para o empregado. E aí, quando a gente fala em direitos e deveres, inicialmente, eles estão previstos lá na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT, ela foi criada em 1943. Então, é uma legislação, né, que praticamente ela é considerada como se ela já fosse ultrapassada, tanto que diariamente a gente vê aí alterações nessa legislação trabalhista. Como a gente teve uma reforma trabalhista em 2017, que trouxe, né, grandes alterações dentro aí da CLT. Então, a cada tempo, né, período que passa,
a gente observa algumas mudanças dentro aí da CLT. Oi, Elaine. Então, eu ia perguntar sobre isso mesmo. A CLT, a atualização dela, como que é feita? Porque eu tenho aqui também, e a última atualização é dezembro de 2017. Aí essa que é a mais atual seria, né? Porque sempre saem novas leis aí. Na verdade, a CLT, ela traz, né, todas as normas que regulam aí as normas aí do trabalho, correto? Então, as atualizações, geralmente, elas ocorrem de maneira individual, tá? Então, não é uma alteração que seja, assim, vamos colocar aí, muito significativa, como foi a alteração trazida aí, né, pela reforma trabalhista. Eu vou falar daqui a pouco para vocês, correto? Mas volta e meia a gente vê aí determinadas decisões que alteram, né, alguma questão que estava previsto lá na CLT, correto? Mas a lei principal, né, ela é lá de 1943, mas sempre ocorre aí algum projeto de lei que ele traz alguma alteração dentro aí da CLT, ok? Oi, Luísa. Então, uma dúvida. Tipo assim, se tiver uma lei trabalhista, uma lei não, uma lei que foi aprovada agora em relação à CLT, ela pode sobrepor uma lei que já existe da CLT? Então, por exemplo, a atualizada agora pode sobrepor a antiga? Sim. Na verdade, sempre quando tem alguma lei que vem alterar a CLT, ela vai sobrepor aquela anterior, correto? Geralmente, o que a gente vê nos dias atuais é que, inicialmente, né, tem uma medida provisória, correto? Aí, essa medida provisória ela tem um tempo de vigência, que são 120 dias. Passados 120 dias, ela tem que ser votada, aí depois que ela é votada, é que ela se torna uma nova lei, correto? Mas durante o período da vigência, ela prevalece como uma lei, certinho? Entendeu, Luísa? Entendi, obrigada. Nada. Além da CLT, existem outras normas, né, relacionadas aí às questões trabalhistas. A primeira aí é a CCT, que é a Convenção Coletiva do Trabalho. Então, toda categoria profissional, ela vai ter um sindicato, que esse sindicato ele vai ter uma data base, e nessa data base sempre realizado uma negociação entre as partes, o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, eles se reúnem para verificar quais são os benefícios que vão ser concedidos para aquela categoria profissional, tá? A convenção coletiva, ela sobrepõe a CLT, certo? Só que ela só vai sobrepor a CLT quando ela for mais benéfica para o empregado, tá? Então, lá na CLT, existe, né, uma previsão que quando a empresa ela vai realizar o desconto do vale transporte do empregado, esse desconto ele pode ser de até no máximo 6%. Mas existem convenções coletivas que ela traz um percentual menor. Então, eu já trabalhei, por exemplo, convenção coletiva, que o percentual de desconto do vale transporte era de 3%. Então, nesse caso, a empresa ela não vai seguir o que está previsto lá na CLT.
ela vai seguir o que está previsto lá na convenção coletiva, porque vai ser mais benéfico para o trabalhador, correto? A convenção coletiva ela só não pode trazer nenhuma questão que venha a prejudicar o empregado, correto? Porque, na verdade, caso ela traga, né, alguma questão que seja prejudicial ao trabalhador, ela nem é assinada lá pelo Ministério do Trabalho, correto? Pelo delegado regional do trabalho. Além da convenção coletiva, tem o acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo, ele é idêntico à convenção coletiva. O que vai diferenciar aí um do outro? É que pode acontecer de uma determinada empresa que faz parte, né, de uma categoria profissional, que ela queira oferecer aos seus empregados algo diferente que está previsto lá na convenção coletiva daquele ano. Então, vamos colocar um exemplo aí de um percentual de aumento. Vamos colocar que a convenção coletiva, ela definiu que o aumento para aqueles empregados daquela categoria nesse ano vai ser de 4%. Mas uma empresa daquela mesmo ramo de atividade, ela quer oferecer um aumento maior. Aí ela vai convocar o sindicato dos empregados e o sindicato patronal e vai fazer um acordo coletivo que vai atender apenas os trabalhadores daquela empresa. Então, vamos colocar aí que ela vai dar um aumento de 8%. Aí ela faz um acordo coletivo, né, com todas as demais cláusulas que estão inseridas lá na convenção coletiva, apenas alterando essa cláusula do reajuste salarial. E, por último, existe aí o dissídio coletivo do trabalho. E aí, o que seria o dissídio coletivo do trabalho? Como eu falei para vocês, a convenção coletiva, para cada categoria, existe uma data base. Então, vamos colocar aí que a data base ela seja agora em maio. Então, durante o mês de maio, o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores, eles vão tentar fechar o acordo referente à convenção coletiva desse ano. Existem determinados sindicatos que eles não conseguem fechar o acordo, tá? Dentro ali daquela data base. E aí, nesse caso, quando eles não chegam num acordo, é encaminhado para a Justiça do Trabalho. E aí, os juízes vão convocar as partes, né, o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, e vão tentar fazer uma conciliação. Então, recebe o nome de dissídio, porque ele é decidido lá na Justiça do Trabalho, correto? Oi, Luísa. O dissídio, ele pode ser dividido se a data base mudar? Então, por exemplo, em novembro, eu teria um aumento de 8%, só que aí a data base mudou para maio agora. Então, eu apliquei 1% em novembro e o restante agora? Aí, nesse caso, quando existe essa alteração, você tem que verificar o que prevê ali essa alteração, que geralmente eles colocam como que vai ser realizada essa alteração da database exatamente para os empregados da categoria não serem prejudicados, correto? Aí você vai seguir o que tiver previsto aí nessa mudança aí da database, ok? Para não prejudicar os empregados, certinho? Com relação ao dissídio, pessoal, geralmente
o dissídio, ele demora um pouco para ser decidido, correto? Entre ali as partes. Muitas vezes demora por questão de marcação dessas audiências, muitas vezes tem várias audiências, eles não conseguem chegar numa conciliação e aí acaba prolongando, né, o acordo. Quando esse acordo ele é definido, o juiz ele já vai definir também como que a empresa ela vai realizar esse pagamento. Então, vamos colocar esse exemplo que eu dei para vocês, da data base de maio. Em maio, eles não entraram em acordo, e aí foi para dissídio, e só entrou em um acordo, vamos colocar em setembro. Então, essas empresas, né, dessa categoria profissional, ela vai ter que pagar o retroativo, vamos colocar, né, de maio até setembro, para todos os empregados. Então, vai pagar diferença salarial, diferença de hora extra, recolhimentos, né, previdenciários, de FGTS. Muitas vezes a empresa ela fornece um benefício como um vale-refeição, tem que pagar também esse retroativo referente aos benefícios. E aí, quando a gente fala o retroativo, não é pago somente aos empregados que estão atualmente na empresa. Se no decorrer ali do período de maio até setembro ocorreram desligamentos, aqueles empregados que foram desligados, eles vão ter direito também a essas diferenças. Aí a empresa ela tem que calcular e convocar esses empregados para pagar esses valores que são devidos a eles, mesmo eles tendo sido desligados da empresa, ok? Com relação a esses direitos e deveres que eu falei aí, pessoal, tem alguma dúvida? Com relação à CLT, convenção coletiva, acordo coletivo e o dissídio? Sobre o dissídio, no período da data base, tem aquela questão que você não pode desligar. Isso é o sindicato ou é alguns só? Acho que é para todos. São todos. Né? Na verdade, existe, né, uma lei, Elaine, que ela fala, né, que nos 30 dias que antecede a data base, se a empresa, né, ela dispensar o empregado, ela vai ter que pagar uma indenização adicional. Correto? Eu via muito isso na construção civil, no ramo da telecom, nunca aconteceu não, sabe? Uhum. E aí, nesse caso, o que geralmente é veiculado aí dentro das empresas é que não pode demitir. Na verdade, a empresa ela pode demitir. Tá? Vamos colocar aí que a data base seja em junho. A empresa ela pode demitir um empregado agora em maio, mas ela vai ter que pagar essa indenização. Geralmente, a empresa fala que não pode demitir para não gerar custos para ela, correto? Exatamente. Então, eu tenho uma previsão que eu vou ter que demitir um determinado empregado. Então, eu vou fazer essa demissão antes ali dos 30 dias que antecede a data base, correto? Mas existem determinadas questões, situações, que a empresa ela não pode aguardar, e ela prefere pagar aquela indenização do que continuar com aquele empregado problemático durante os 30 dias. Isso. Eu já tive os dois casos, indenizado na construção civil e o trabalhado. Aí, para você colocar de aviso, não tem problema, você pode colocar na data base, só não pode sair na data base, né? Isso. E teria 30 dias. Exatamente. Isso era quando o Marreta era fortíssimo, sabe? É o sindicato da construção civil. Construção Civil? Atualmente eles perderam força, né? Perdeu, não, demais. Acho que nem tá atuando mais, nem vejo falar. Igual era antes, né? Com a reforma trabalhista, os sindicatos acabaram
perdendo aí muita representatividade. Sim. Oi, Ivanei, só uma dúvida Oi. aqui rápida. A multa, se você demitir, qual que é o valor da multa? É o valor de um salário mínimo? Tem alguma coisa assim? Exatamente. Não, o valor da multa, Adriana, é o mesmo Isso. valor do salário do empregado. Ah, Correto? tá. Sim, Então, sim. vamos O colocar, salário. ele tem um salário lá de R$ 2.000, a empresa vai pagar a indenização adicional no valor do salário, correto? Ok, ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Você podia falar, porque recentemente teve uma alteração de decisão do STJ sobre alimentação que era paga diretamente no salário. Mesmo o Michel Temer tendo assinado essa lei que permitia que a empresa pagasse a alimentação do colaborador no salário, teve uma medida agora, provisória, que alterou, porque estava tendo muito processo que a pessoa entrava na justiça e estava pedindo a revisão da FGTS. E do FGTS não, do INSS. Aí a questão é, com essa mudança agora, teria que alterar a forma que paga o colaborador a alimentação, ou eu poderia simplesmente pagar no cartão? Na verdade, hoje, né, a empresa ela tem que pagar como se fosse um benefício, via um cartão. Ela não pode pagar direto na folha de pagamento, tá? A gente dá um nome, né, de salário in natura. Então, qualquer benefício que a empresa ela venha conceder ao empregado através de dinheiro, esse valor, futuramente, ele pode ser considerado como um salário in natura. O que seria esse salário in natura? O salário in natura é uma verba que a empresa paga para aquele empregado todos os meses, mas que, na verdade, ele não está sendo incorporado ao salário dele. Então, ele não incide lá para o, igual você falou, né, para o cálculo do INSS, ele não recebe 8% sobre esse valor, mas como é um valor que está sendo pago todos os meses, caso o empregado ele entre com ação, ele pode ser incorporado futuramente ao salário. Então, por exemplo, Vale Transporte, lá na lei do Vale Transporte, já está previsto, né, que a empresa ela não pode pagar o Vale Transporte em valor, em dinheiro. Ela tem que pagar hoje, né, utilizado aí o cartão, correto? A mesma coisa o Vale Alimentação. Eu vou até falar sobre isso com vocês quando a gente tiver lá na folha de pagamento. Então, o salário, a alimentação, ela tem que ser paga através de um cartão, correto? Ou a empresa ela vai fornecer essa alimentação através ali de um restaurante, mas nunca inserindo esse valor direto lá no pagamento do empregado. E aí, quando a gente, quando eles determinaram, né, que não pode ser pago dessa maneira, Luísa, é até pelo seguinte, vamos colocar aí, você paga para um empregado agora no primeiro dia do mês de maio, vamos colocar aí R$500 referente ao Vale Transporte. Esse empregado, ele vai pegar esse valor e para ele utilizar para pagar o transporte dele, para ele se deslocar até o trabalho e vice-versa. Mas se caso aconteça alguma necessidade, né, no decorrer aí do mês, esse empregado ele não vai pensar duas vezes. Então, muitas vezes ele vai até abrir mão de ir trabalhar para pegar aquele valor ali daquele transporte para utilizar para uma outra finalidade, correto? Então, por esse motivo também que a legislação ela diz que o ideal é que esse benefício ele não seja pago, né, em valor, e sim através de um cartão, ou através do próprio fornecimento ali pela empresa, ok?
Oi, Adriana. Oi, Vonei, em questão do desconto, né, que a gente faz dos 6%, e se a empresa não quiser fazer esse desconto, tem algum problema para a gente, como empresa? Não. Não dá nenhum problema não, né? Não. Porque a lei fala, né, que é até 6%. Uhum. Agora, o que você pode também verificar é se vocês conseguem, né, junto ao sindicato, colocar como se fosse um benefício. E aí, nesse caso, vocês podem colocar como se fosse como se você estivesse fazendo um acordo ali só da sua empresa com o sindicato. Entendi. Uhum. Ok? Obrigada. Nada. Então, só para a gente finalizar aí a aula de hoje, em 2017, né, foi criado aí a Lei 13.467, que recebeu o nome aí de Reforma Trabalhista. Essa reforma, né, ela trouxe aí grandes mudanças aí dentro aí da legislação trabalhista, onde naquela época, né, em 2017, existiam 922 artigos. Desses 922 artigos, 54 foram alterados, foram inseridos 43 novos artigos e foram revogados, ou seja, foram excluídos, né, novos artigos lá da CLT. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe um total aí de 106 alterações na CLT. Então, foi uma alteração bem significativa, né, em 2017. Essa lei, ela foi assinada em julho, mas, na verdade, ela só passou a prevalecer a partir de novembro, porque o governo ele deu um prazo de 6 meses, né, para que as empresas pudessem se adequar a essas mudanças. Então, ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 e, em 14 de novembro, foi publicada uma medida provisória. Só que essa medida provisória ela trouxe algumas alterações que estavam previstas na reforma trabalhista, mas ela não chegou a ser votada. Então, ela perdeu a validade. Por que ela perdeu a validade? Porque, na época, o governo ele tinha outros interesses, ou seja, ele não queria levar essa medida provisória para criar um clima, né, desagradável lá dentro do Congresso. Aí ele não levou ela à votação. Mas aí foi criada uma portaria no dia 23, né, de maio de 2018, que foi a portaria de número 349 do Ministério do Trabalho. E essa portaria, ela não necessitou, né, da aprovação, porque as portarias que são expedidas pelo Ministério do Trabalho, ela tem força de lei, correto? Então, atualmente, existem várias alterações dentro aí da CLT que foram realizadas aí através da reforma trabalhista. E aí, tudo que a gente vai estudar aqui no decorrer do curso, a gente já vai estudar com essas atualizações aí que ocorreram. Além dessas alterações, outras que já aconteceram aí posteriormente, como acho que foi a Adriana que falou no início, né, a questão da mudança agora do cálculo do imposto de renda, né, que é uma coisa aí bem recente, que foi agora no início de maio. Então, essas alterações todas que ocorreram, né, elas já estão atualizadas dentro do material que eu encaminhei para vocês e também no decorrer do curso, ok? E aí, pessoal, na nossa aula de amanhã, nós iniciamos aí os procedimentos que devem ser observados aí pelas empresas com relação às rotinas de admissão,
certinho? Aí eu gostaria de saber se foi tudo tranquilo aí na aula de hoje. Ok, aqui tudo tranquilo. Tranquilo? Foi tranquilo para mim Então, também. Algumas coisas tranquilo, professor. inicial foi bem tranquilo, porque eu já sei, né? Aham. E aí, pessoal, hoje, quando finalizar a gravação, é gerado, tá, um link, e aí esse link ele vai para um e-mail de vocês. Aí lá tem as orientações de como que vocês fazem para ter acesso à turma de vocês. Aí, na turma de vocês, diariamente, essa gravação ela é disponibilizada para mim mais ou menos 2 e meia após o término, porque o Google, ele faz, além dele fazer gerar a gravação, ele faz uma verificação no conteúdo, para ele liberar, correto? E aí, depois que é liberado, eu disponibilizo para vocês. Então, pode acontecer, por exemplo, da gravação só ser disponibilizada no dia seguinte, ok? Mas aí todas as aulas, elas vão ficar disponibilizadas para vocês durante o curso e também após o término do curso, mais ou menos por volta de 6 meses, correto? Então, sempre quando vocês precisarem de tirar alguma dúvida, vocês podem acessar e assistir a gravação, certinho? Ok? Então, foi um prazer ter conhecido vocês. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, professor. Até Boa amanhã. noite. Boa noite. Caso tenha algum imprevisto com relação àquele treinamento que eu falei para vocês, aí eu encaminho para vocês no grupo, ok? Tá bom. Ok. Ok, boa noite. Ok, boa noite. Boa Boa noite. noite Tchau, e tchau. até amanhã. Boa noite, até Tchau, amanhã. tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.